Tudo bem, Mônica? Tudo, eu tô com muita saudade, sabe? Que ótimo, que bom Ah, receber você aqui. A gente está obrigada. vivendo momentos muito lindos, assim. Eu acho que você acompanhou Sim, tô algumas das acompanhando. lives, né? Uhum. E para quem está chegando aqui hoje, eu quero só explicar rapidamente, antes de apresentar a Mônica. Esse é um processo que algumas pessoas já estão sabendo, já tem bastante tempo que o meu canal aqui está comunicando esse trabalho, que são 7 dias de uma experiência chamada Encontro Comigo. E a gente está focando nesse período, nesse lançamento da nossa segunda turma, que é o curso Abraço à Sombra nas Relações, no tema da fuga, né? Você foge de si mesmo? E aí eu convidei 5 amigos muito queridos para estarem comigo, para que a gente possa ter essa troca, porque, né, quando tem mais gente, vai ficando muito mais gostoso. E a Mônica é uma pessoa que é uma referência para mim. Nós duas nos conhecemos na formação de consteladoras familiares da Hellinger, que a propósito, estamos formando nesse final de semana, né, Mônica? Era para ter sido em abril, É, mas o coronavírus atrasou um pouquinho os nossos planos, um muito, e foi providencial, né? Porque acabou claro. que esse curso surgiu, você também se movimentou em coisas lindas. Então, a Mônica, vou pedir para você se apresentar. Acho que você mesma falando vai ser muito bom. Muitas pessoas já devem te conhecer, mas diga lá. Ah, Daniela, muito obrigada por estar me incluindo nessa jornada maravilhosa desse encontro, né, que vai levar o abraço à sombra nas relações, que é um trabalho que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Uhum, Rapidamente, eu sou doutora em ciências da saúde, né? E eu sempre pesquisei muito a questão da multidimensionalidade do ser humano, para ver como é que a gente estaria presente nessas multidimensões, como se a gente como se a gente fosse, não, a gente é uma convergência entre o pessoal e o coletivo. Nesse percurso paralelo, eu era astróloga, eu tinha um percurso acadêmico e um percurso que foi muito que eu fazia como atriz, como astróloga, e de repente eu cheguei na constelação familiar, e aí, assim, em 2004, eu conheci a constelação familiar, e eu falei, o que é isso aqui? O teatro voltou para mim de uma forma que eu jamais pensei que eu poderia me reapaixonar tanto. Sabe, num casamento de tantos anos que a gente descobre que é o homem da sua vida mesmo? Porque você fala, meu, porque aí eu me reapaixonei, não que eu em algum momento eu não tenha sido apaixonada pelo teatro, mas ele teve uma outra imagem para mim, né? E uma outra possibilidade de existência. E uhum, aí, desde 2004, então, eu comecei a participar de constelação. Em 2008, eu me formei na primeira vez, já estou, acho que na quarta formação, porque você sabe que a gente tem que continuar sempre perto de pessoas que sabem muito, porque a gente vai afinando o nosso instrumento, o nosso ser uhum. mesmo, para a gente estar trabalhando com as pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo, ao seu público, né, que está aqui. Maravilha, Mônica. E é por isso que eu estou aqui coladinha em você, porque eu sempre aprendo muito com você, com tudo que a gente conversa. E a gente está vindo, Mônica, nessa sequência desses 7 dias, vivendo uma pausa para olhar. Do que eu fujo? Como é que eu entro, às vezes, no meu cotidiano e eu começo a viver no automático, na conhecida zona de conforto, que eu costumo dizer que de confortável não tem nada, né? Então, assim, por que a gente fica com tanto medo de olhar para dentro e a gente foge, foge, foge da melhor companhia que a gente pode ter, que é a gente mesmo? Né? Porque quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo, e isso já me leva ao nosso tema, mas eu quero fazer, né, uma retomada dos nossos primeiros passos, mas é isso, quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo, a gente se relaciona bem com o outro. Né? Então, no primeiro dia que eu estava apresentando essa proposta, explicando esses mecanismos de fuga, como eles funcionam, a primeira coisa já foi fazer as pazes com a nossa humanidade, somos todos terráqueos, todo mundo foge mesmo, faz parte da vida, né? Agora, quando essa fuga começa
a ficar tão inconsciente e tão, ao invés de eu mandar na fuga, ela manda em mim, né? E aí vai virando um círculo vicioso e um ciclo vicioso também, e eu não consigo sair daquilo, e quando eu vejo, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo culpada, tô me autocondenando porque eu fugi, e aí eu fico sofrendo mais ainda e eu fujo mais para anestesiar essa dor, né? Aí a gente não consegue sair desse rolo. Então, o nosso primeiro momento foi olhar para as fugas como algo natural e fazer as pazes com ela. Elas fazem parte e elas estão mostrando algo para gente, né? Só que para a gente ver esse algo, a gente deu o nosso segundo passo com o Rossandro Klinger, que foi mostrar que o chão para a gente poder caminhar nessa estrada do autoconhecimento precisa ser o auto-amor. Precisa ser um companheirismo da gente com a gente mesmo, que não deve ser interpretado como uma autocondescendência. Não. É como um amor de adultos, né? Eu por mim mesma, me cuidando, mas também querendo ir além, né? E aí, ontem a gente teve um momento lindo com a nossa colega de formação também, com a Renata Pinotti, onde a gente conseguiu ir mais fundo nesse entendimento de que quando eu tenho uma relação tóxica e desconectada de mim comigo mesma, né, eu acabo entrando em diversos processos de desligamento, de desconexão com esse buraco que está aqui dentro, com essas saudades, com essas faltas que todos nós temos. Então eu já começo brincando com todo mundo que se nessa live só tem terráqueo, todo mundo tem. Falta, todo mundo tem emaranhamento, todo mundo tem uma saudade, todo mundo tem dor, todo mundo tem recalque, todo mundo tem baixa estima. Então, assim, esses buracos e essas dores que criam a pressão e que nos fazem querer fugir estão apontando para esses lugares de dor, né? E foi linda a live ontem com a Rê, foi maravilhosa. Quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube. E isso nos conduz ao passo seguinte, esse quarto passo que eu convidei você, que eu já quero te fazer essa pergunta, porque quando eu não estou bem comigo e quando eu não me escuto, né, como que eu posso me relacionar bem com as pessoas? Como essa desconexão e essa fuga de mim mesma, né, afeta a minha relação com os outros? Mônica, por favor. Eu acho que lá, eu acho não, na primeira fala que você teve lá na segunda-feira, que você começa o teu trabalho, você deu a resposta de tudo. Você falou assim, sim, vamos dar um sim. Quando a gente está numa constelação familiar, por exemplo, que a gente coloca uma mãe ou um pai que está chorando alguma coisa que a gente nem sabe o que é, e a gente permite que aquele pai ou aquela mãe chore, ou seja, que ele esteja desconectado da gente, que ele esteja fugindo da família que ele construiu, mas que a gente diga sim para ele, não porque nós o autorizamos ou autorizamos a estar naquela situação, mas a gente reconhece aquele sentimento naquela pessoa que não está podendo olhar para a gente porque a gente está achando que ela está em fuga de si mesmo. Imediatamente a gente vê um movimento na constelação familiar, que aquela pessoa ela sai da dor e ela olha pela primeira vez para o outro. Então eu achei lindo lá na tua primeira fala, e eu acho que quem não viu deveria ir lá na primeira fala e depois ver o Rossandro e depois ver com a Renata. Eu estava tentando ver com a Renata, hoje eu não consegui por causa do tempo, mas eu vou depois pegar. Dessa questão do sim, quando a gente diz sim para os nossos sentimentos, quando a gente diz sim para o sentimento dos outros, quando a gente não quer se mudar e quando a gente não quer mudar os outros, aí parece que uma mágica começa a acontecer. Então, ali, quando você falou, eu falei, cara, é isso, é sim, não precisa nem mais falar nada. É tão essencial isso, né? Uhum. Então, sim, para os nossos sentimentos, porque eu fiquei pensando muito sobre isso quando você me convidou, e eu fiquei muito feliz, né, com esse convite. Qual é o contrário do fugir de si mesmo? É a presença. O antônimo de fugir de si mesmo é a presença. Eu estou presente, estou sendo atravessada
por tudo que acontece. Não que seja melhor a presença e ruim a fuga, porque a fuga, muitas vezes, é uma necessidade física, por exemplo, no estresse, ou psicológica, enfim. Mas É é uma nesse reação de sobrevivência, é uma né? reação de sobrevivência, inclusive é biológico mesmo. Você tem uma suprarrenal que te avisa, você deve fugir do perigo ou você deve enfrentar o perigo. Então, a suprarrenal te dá já esse comando para algumas situações, né? E Uhum. você tem que dizer sim para essa fuga e também dizer sim para os sentimentos. E os encontros, sabe, Daniela? Não tem como você fugir de si mesmo sem você dar de cara com uma pessoa que vai fazer você se encontrar contigo mesmo. Não tem como. Os encontros. Aliás, a solução, eu achei muito legal como você está fazendo, porque quem é que termina com todas as fugas de si mesmo? É o encontro. O encontro faz a gente ter que começar a olhar alguma coisa que a gente não estava olhando. Ok, pode ser que duas pessoas se encontrem para que elas fujam juntos, pode ser, mas a vida ela vai tratar de fazer com que esse casal, essas duas pessoas encontrem lá na frente, como destino, como Jung falava, alguma coisa que vai fazer com que elas retomem essa presença. Uhum. Olha aí. Bom, e isso assim, quando a gente consegue, então, dizer esse sim e pertencer a nós mesmos e as relações que a gente está sem, né, se julgar, sem se maltratar, começa a abrir uma nova possibilidade de eu olhar para isso de novo e ampliar, né, o meu olhar. Então, esse primeiro movimento que eu quis propor era justamente esse, de calma, tá tudo bem, isso tudo que foi até aqui foi assim e te levou a sobreviver e te levou a desenvolver forças que você às vezes nem conhece. Agora, tem sempre um também, tem sempre um algo além, né? Que a gente, quando se mantém numa fuga, digamos assim, de olhos fechados, sem a gente conseguir ver o que está ali, né? Nas constelações a gente sempre fala isso. Abre os olhos, olha o que está ali. E às vezes, Mônica, aqui dentro, a gente começa a fantasiar, né? Monstros e histórias. E simplesmente, às vezes, um olhar só que foi uma coisa muito linda que a Renata trouxe. Te trazer uma situação delicada da nossa vida, né? Que a gente acredita que é ruim, acredita que faz mal, que é uma fuga que nos machuca, né? Quando eu consigo parar e olhar para ela como uma ponte para algo que me faz falta. E eu estou buscando esse representante, essa ponte, para poder, né, acessar aquilo que realmente eu estou buscando e às vezes nem sei que eu estou buscando. Então, às vezes a fuga, né, numa bebida, numa comida, num hábito qualquer, num relacionamento, vira um representante para isso que realmente está me fazendo falta, né? Então, a gente começar a observar, ao invés da gente ficar demonizando, né, as fugas, a gente perceber, ela está ali representando algo para mim, né? Agora, muitas vezes são histórias que a gente sabe, né? Outras que nos atravessam, que vêm de antes. E tudo que a gente precisa é simplesmente dar um zoom out, sabe? Afastar um pouquinho, respirar e olhar. E eu acho que o autoconhecimento, o próprio mapa astral, né? E tantos outros, outras formas da gente olhar para a gente mesmo, né? Nos auxiliam a colocar em perspectiva. E quando a gente utiliza esses elementos de autoconhecimento e um tempinho para olhar, a gente desiste de querer mudar o outro, ou mesmo da gente se mudar. É um grande abraço, uma grande autoaceitação, e do outro também, só que isso se amplia, então não fica na mesma. Esse Uhum. olhar cresce, né? Acontece aquele amor à segunda, terceira, quarta vistas, até de nós por nós mesmos. Já pensou que maravilha você poder se reapaixonar por você mesmo e você perceber, nossa, então aquela época que eu estava fazendo tal e tal coisa, e que a gente fica se culpando, e pega o chicote, pega o chicote.
E aí a gente para e fala, poxa, mas ali era justamente onde eu estava atravessando os desertos mais áridos, as dores mais intensas, lidando com os dragões mais gigantes, né? E aí eu resolvo me abraçar e me aceitar, inclusive com essas fugas, né? Porque quando a gente consegue ter esse olhar sobre nós mesmos, e isso me leva à segunda pergunta que eu quero trazer para você, eu acabo conseguindo também ter esse olhar para o outro, né? Porque se eu sou uma pessoa muito inflexível e muito durona comigo, eu vou olhar para o outro assim também, né? Então eu queria te ouvir como que esse olhar de conexão comigo me ajuda a conectar com as pessoas com quem eu convivo. Seja no trabalho, tá? Não precisa ser só vida amorosa, não, tá, Mônica? Abre aí. Eu, eu não, essa questão, a gente se olhar e se conhecer é super importante para que a gente possa se abrir e conhecer o outro exatamente como você falou. Mas é muito interessante que muitas vezes não começa porque eu comecei a me conhecer. Começa porque eu me relacionei com uma pessoa, é o contrário. Eu me relacionei com uma pessoa e ela conseguiu ver algo em mim, ou despertar algo em mim que estava soterrado, e aquilo se manifesta, pode ser, inclusive ela pode manifestar isso em mim através de uma dor imensa, ou através de um amor muito, muito bacana, né? E esse olhar dessa pessoa é o que me desperta, é o contato do outro que me desperta. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem isso que você está falando, que é esse trabalho de se autoconhecer quando a gente esbarra em alguma coisa, que a gente não consegue mais seguir em frente, que a gente fica dando volta em cima do mesmo assunto, que a gente vai buscar o autoconhecimento para a gente expandir esse olhar, que faz com que, então, a gente consiga encontrar outra pessoa e dar um espaço para ela também, já que a gente encontrou um espaço na gente, dá um espaço para ela também se apresentar para a Uhum, gente, né? E ao uhum, contrário também, a gente também pode, é no encontro, eu acho que é no encontro com o outro, nesse espaço que nós duas estamos falando aqui, que a gente está fazendo nessa intersubjetividade, nesse espaço de intersubjetividade que a gente está criando aqui, com todas as pessoas que estão nos assistindo, e a gente está pegando alguma coisa delas também, que então nosso uhum. olhar está sendo sensibilizado, a gente está captando alguma coisa no campo e que está sendo sensibilizado. Então, eu acho que é uma mão de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, né? Que a gente Sim. está vivenciando, né? É uma situação onde eu vou passar a bola para você, você vai passar a bola para mim, a energia das pessoas que estão vendo vai trazer para a gente algum insight, que então vai estabelecer essas conexões e a gente vai poder sair dessa fuga. E é muito Uhum. interessante porque quando todos nós, a gente é atravessado por uma riqueza impressionante. E a gente não vai dar conta de toda essa riqueza. Então, muitas vezes a gente acha, então outra pessoa vai dar conta daquela riqueza que eu não estou dando conta, porque eu e você. Opa, acho que deu uma. Mas estou te ouvindo. Estou Ah, te tá ouvindo. me ouvindo? Tá. Daqui a pouco Então, volta a imagem. deu uma congelada, então. Legal. Uhum. Então, então o que que acontece? Essa riqueza toda, eu pego uma parte, você pega uma outra parte. Muitas vezes a gente acha que a gente está fugindo da gente, mas na verdade a gente não quer se responsabilizar por uma parte que vai ser da outra pessoa, né? Uhum. Por exemplo, eu vou ficar, eu e você, nós temos um trabalho juntas e eu e você somos consteladoras. Mas de repente eu percebo que eu não quero necessariamente trabalhar com constelação e eu vou soltar mais isso para você. Isso não significa que eu esteja fugindo. Isso significa que algo está se abrindo entre nós para que uma outra coisa surja, que é a própria relação. Então, o que que acontece? Agora, respondendo a pergunta, né? Quando a gente se conhece
e entra uma outra pessoa, tudo que a gente se conheceu vai por água abaixo, porque começa uma nova química. Isso é bom. Muito maravilhoso, porque a gente fala, eu me conheço, ou eu mergulhei aqui, e de repente vem uma outra pessoa e surge uma nova química. E que faz com que a jornada de autoconhecimento ela não seja mais um autoconhecimento, seja um nós conhecimento, entende? O nós conhecimento tá seguindo em frente. E é muito mais difícil da gente fugir em relação, como eu falei no início. Em relação é muito mais difícil eu fazer uma fuga, né? De qualquer maneira, eu acho, por exemplo, a questão lá do abraço à sombra nas relações que você traz. Eu acho que quando uma pessoa entra na tua vida, não tem como você não ser iniciada numa busca de si mesmo. Não tem como você, né, como eu falei, lembra naquela fala do Eros e Psique, não tem como você ter um encontro com outra pessoa sem você mergulhar profundamente no teu inconsciente. E quando você chega no teu inconsciente, você não encontra você mesmo. Você encontra uma pluralidade de coisas. E a outra pessoa encontra uma pluralidade de coisas, que a gente vai falar, tudo bem, eu vou ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte, agora eu faço esse papel, agora o outro faz o outro papel. E o abraço... Quer falar? Não, eu estou só pensando aqui, porque é como se no fundo do eu tivesse o nós, e no fundo do nós está o eu, né? Esses extremos se tocam. Lindo, lindo, lindo. Acho que você fez a imagem... A imagem é essa. A imagem é o yin e yang, no fundo do eu tem o nós, no fundo do nós tem o eu, né? Que aí começa essa infinitude desse encontro, exatamente isso. Então, quando eu começo a me conhecer, eu encontro você, eu encontro nós. E aí já é um outro eu que a gente está conversando, que é um eu contigo. Então, e quando a gente está numa relação, que a gente, por exemplo, no trabalho, é uma relação que a gente estabelece, né? O trabalho, ele é uma relação. Uma relação, inclusive, das mais dolorosas que existe. A gente acha que o relacionamento amoroso é muito doloroso. Tudo bem, é o mais doloroso de todos é o relacionamento amoroso quando ele dói. Mas o trabalho, se você não consegue se encontrar no trabalho, isso dói. Mas isso dói porque isso vai te apertar tanto que nem um diamante, né? Vai te apertar até você virar um diamante. E você não vai poder mais fugir de você mesmo. Então, o trabalho, ele vai arrancar, como se ele metesse uma mão dentro do teu coração, e ele vai arrancar de você aquele potencial que precisa vir para fora. Tanto é que... tanto é que o Rilke, ele só conseguiu escrever o que ele escrevia quando ele se retirava completamente, não era uma fuga, quando ele se retirava completamente para ele encarar quem ele era de fato. E aí ele era tomado por uma força maior e ele conseguia fazer a poesia dele, que quando a gente lê, parece que a gente é alçado em outro lugar. Né? Então, tem essa questão de... ele faz uma retirada, não é uma fuga, mas, ao mesmo tempo, ele é tocado pelo mundo inteiro, que exige dele que ele seja outra pessoa, que não vai ser o Rio, que não vai ser um homem sensível, um homem que olha para o tempo dele de forma diferenciada, como cada uma das pessoas que estão aqui e que percebem que sua alma é sensível e que o mundo exige delas alguma coisa que pode atrapalhar o seu próprio percurso. Então, o mundo vem e pressiona essa pessoa se retira um pouco do mundo, mas não é porque ela está fugindo, é porque ela vai ressurgir como ela é, como ela verdadeiramente. Então, o Rilke não pôde fazer isso se não fosse a pressão do mundo sobre ele. Carlos Drummond de Andrade não pôde fazer isso se não fosse a pressão do mundo sobre ele. Então, a pressão das relações, né, Mônica? A pressão, os conflitos, as relações, né? E você falou uma coisa que eu amo, o dragão, o símbolo do dragão. O dragão é uma águia que casou com uma cobra, alguém que voa alto com alguém que esfrega o seu ventre na terra e eles se casam, eles se unem. E é um símbolo mágico, o dragão. Que, para mim, eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou do eu e do nós. Eu ainda não elaborei, porque você falou, eu pensei no labor, ainda não elaborei, mas eu vou elaborar ainda essa compreensão simbólica. Que bom. Olha, isso que você está trazendo, assim,
vida prática, né? Porque se eu estou entrando numa relação e eu vou imediatamente encontrar com os meus muros, né? Os meus sims e os meus nãos, vem logo de cara aquela expressão de que saber se expressar e saber se colocar, saber ter limites, né? É amor também. Porque muitas Perfeito. vezes, em função da sensação de medo, da perda do pertencimento, de medo das situações todas, eu permaneço criança quando eu não consigo ter coragem de desagradar, quando eu não consigo dizer não, porque eu fico com medo das pessoas não gostarem de mim. E aí, isso que você está se assim dizendo e se delineando aqui como esse encontro que abre uma nova aventura, é como se ele ficasse num estado de semente, assim, latente. Ele pode até acontecer, eu acho que eu acredito que ele acontece de muitas outras formas inconscientes, né? Aquela semente que fica lá um pouco mais de tempo, fechadinha, mas quando ela se abre, né, em consciência, digamos assim, é quando eu me permito frustrar e ser frustrada. Poder dizer não, poder dizer sim, né? Naquilo que Jesus nos ensina, que seu sim seja um sim, que seu não seja um não, para que dois adultos possam interagir. Então, uma das experiências que eu tenho muito grande desse curso do Abraço à Sombra nas Relações, o que eu chamo de sombra aí são esses aspectos que eu desconheço, que tem as minhas dores, os meus recalques, a minha criança ferida, que eu não consigo exatamente entender, elaborar. Ele é algo sorrateiro, inconsciente, de repente ele vem, pum, né? Dá aquele pop-up assim, eu falo, meu Deus, o que é isso? De onde veio isso? Né? E aí essa é a hora em que a gente olha um pouco mais, amplia um pouco o olhar, olha mais além, né? Para que a gente possa perceber o que em mim está me mantendo nesse estado, né? De indisponibilidade, de fuga, porque a indisponibilidade para a relação, que eu acho que é o que você está dizendo até agora, com muita poesia, você é muito poética, né? Impressionante. Então, essa visão de que quando eu estou indisponível para a relação, eu estou em fuga. Eu estou em fuga de mim mesma também no outro, nessas novas aventuras que vão se abrir para mim quando eu convivo, né? Porque a gente se conhece nesses espelhamentos mesmo Com com o certeza. outro, né? E aí o que acontece? Uma das coisas que eu estou mais detectando, principalmente em mim mesma, né? Coisas que ao longo da vida, porque a gente está aqui muito em função da nossa lida interior, do nosso dia a dia, de estar casada, de ter filhos, de também lidar profissionalmente, de querer agradar os outros para pertencer, até que você para e fala, peraí, né? Eu quero me pertencer também, porque isso é a mágica do que você está dizendo, porque quando eu me pertenço e quando eu me acompanho, eu estou do meu lado, eu jogo no meu time, como a gente brincou, eu e o Rossandro, eu consigo também estar mais disponível na relação com o outro, né? Uhum, E se uhum, eu consigo me ouvir, ouvir os meus próprios limites, porque a uhum. fuga é uma coisa assim, eu não tenho limite, né? Eu fico acelerada, fugindo, fugindo, fugindo. Mas quando eu consigo me ouvir, ouvir o meu não também, Uhum. eu também consigo ouvir isso do outro. Você já parou para pensar nisso, Mônica? Porque é algo assim, quanto a gente se abusa na relação da gente com a gente mesmo, costuma sinalizar o quanto a gente vai se meter em relações abusivas. Ora como uma pessoa que vai ser abusada na relação, Uhum. e ora como abusadora, porque a gente fica, como você tão bem nos ensina, daquele triângulo, a gente está também abusando. Quando a gente está se relacionando como crianças, nesse espaço da criança ferida, a gente vive relações de muito abuso, porque a gente se esquece dessa palavrinha mágica, né? Que limite é amor. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa. Quando essas relações se tornam abusivas, quando eu perco essa conexão comigo. Muito interessante, muito importante. Você já escreveu sobre essa questão da frustração e do dizer não, que é muito importante, né? Tem aí a gente pode embutir aí um pouco na fala a questão da expectativa, né? Eu acho que o primeiro abuso começa quando a gente tem uma expectativa tão grande em relação ao outro que a gente reduz ele às nossas expectativas.
né? Então já tem aí um grande abuso. E quando a gente tem uma expectativa tão grande em relação a outra, como você falou, a gente já está completamente desconectado da gente, a gente já está tão. A gente já não sabe, a gente já tá tão acostumado já a atender expectativas de tantas pessoas, possivelmente ou do papai, ou da mamãe, ou das pessoas que a gente quer agradar, que a gente vai aprender também a estar numa relação, ou seja, ela qual for, de amizade, de amor, até de trabalho, que a gente vai ter uma expectativa além da conta em cima da outra pessoa, ou em cima de uma. Vamos pegar só um exemplo para não ficar muito aberto. Numa relação mesmo de casal, você tem uma expectativa tão grande em cima da outra pessoa que se a pessoa ela sai daquela expectativa, você já não consegue nem mais se relacionar, porque você também só tem resposta para aquilo que você está esperando. Se você quer ganhar flores, mas a pessoa te deu uma viagem e você fala, puxa, mas que abuso, eu queria flores, ele sabia disso. Enfim, são expectativas. Isso daí, então, essa questão dos limites, também como a gente começa a romper limites quando a gente quer que o outro atenda às nossas expectativas e quando a gente acha que a gente tem que atender às expectativas de todo mundo. Então, é um autoabuso, é um abuso que a gente impõe nas outras pessoas. Essa questão da expectativa, eu acho que é uma das coisas que a gente, em divã de psicanalista, a gente mais aprende a abrir mão. Quer dizer, a pessoa não tem que responder o teu WhatsApp na hora que você manda, eu não tenho que responder o WhatsApp de ninguém, eu não tenho que atender a expectativa das pessoas do que elas querem que eu vista, que eu fale. As pessoas não têm que atender as minhas expectativas. A questão da alteridade, né? Eu não reduzo os outros às minhas expectativas, eu aceito o outro totalmente outro, eu legitimo o outro como totalmente outro na convivência, que é o que o Maturana falava que era amor. Portanto, se eu não tenho limite, como você falava, né? Se eu não aprendi a botar este limite em mim mesma, no sentido, inclusive, de falar, ó, você não tem o direito de ficar exigindo tanto de uma pessoa. Tem um psicanalista que fala, quem exige muito acaba sem nada, né? Então, eu não tenho esse direito, eu não devo exigir nada do outro. Assim como eu também não posso ser tão exigida por uma pessoa a ponto de eu me deformar para eu estar numa relação. Então, essa aceitação dessa frustração. A frustração, na verdade, nos encaminha para o sucesso. A frustração é o caminho do sucesso, né? Quanto mais você tem tolerância à frustração, mais você vai chegar ao sucesso de várias questões. Então, eu não sei se eu te respondi, acho que eu falei várias coisas, mas eu não sei se eu consegui. Não, respondeu sim, porque eu acho que essa questão da expectativa, ela fala muito desse nosso medo de não pertencer, ela fala muito desse nosso receio, né? E do quanto a gente se expõe a situações desconfortáveis, né? Porque eu não estou em contato comigo mesma, eu não vivo esse encontro comigo, né? Eu estou sempre em Uhum, fuga. E aí a gente começa a viver de uma maneira muito desconectada do que a gente quer, do que a gente precisa, que dirá do outro. Como é que, se eu não uhum, consigo nem me ouvir, como é que eu vou viver essa aventura que você está falando lindamente, de me deixar encantar e embevecer por uma pessoa diferente, por uma viagem, não por flores, né? Por uma situação nova que tira meu chão, porque é novo, vem uma pessoa com uma nova história, com uma nova um novo convite, uma nova possibilidade. Eu estou tão enrijecida e querendo só, né, a minha lista, meu checklist, né? Eu quero que seja uhum, assim, que faça assado, que me atenda a tal coisa. Essa exigência é a da pessoa que não soube se frustrar e ela vem muitas vezes dessa criança ferida. Então, assim, ela faz parte, faz parte. Agora, como que a gente auxilia a fazer essa travessia para entender que existe algo além? uhum, Existe, né, algo muito melhor e muito novo. E o que acontece? Isso é muito estranho também que acontece, que quando a gente
fica na mesma e a gente acha que está numa relação que a gente conhece, que está ali calculada, as tais zonas de conforto, é principalmente nelas que a gente se expõe a esse tipo de situação de abuso. Porque a gente tem medo da outra situação, do novo, né? E, na verdade, o conhecido é onde está isso. Uhum. Então, algumas Com pessoas me certeza. perguntaram agora nos grupos, perguntando assim para mim, ah, Dani, mas até quando, né, uma agressão é aceitável? Até quanto eu devo aceitar isso? Até quando, né? E eu fico falando, gente, limite é amor. A gente vai dizer o sim, sim e o não, não, né? Por nós. E o outro, ele vai lidar com essa situação da forma como ele puder, né? Se eu, aquela frase que eu trouxe, né? Se eu tenho liberdade de ouvir um não, eu tenho a liberdade de falar um não. Agora, se Perfeito. eu não Questão da consigo expectativa. ouvir, eu não consigo falar, né? Perfeito. É muito importante. E também, isso aí é muito interessante, essa questão, até onde vai a agressão, né? Até onde eu aguento uma agressão. Talvez uma pergunta que tire a gente disso é como eu lido com a agressão de uma forma que não me agrida? Uhum. Porque aí você pode falar assim, como eu lido com uma agressão? Me sentir agressiva. Se eu falar para o meu companheiro, para minha companheira, que eu me senti muito agredida, eu me senti, eu não falo que o outro é agressivo, né? Eu me senti agredida. Como é que o outro vai reagir a isso? Será que eu tenho. E aí vem a questão que você está falando da fuga de si. Será que eu tenho coragem de falar como eu estou me sentindo para o outro e a partir daí a gente estabelecer um vínculo com a pessoa e mudar uma situação? Porque começa a fuga maior que a gente tem são dos nossos sentimentos. E quando a gente é pequenininha, mandam a gente engolir o choro, manda a gente engolir a raiva, manda a gente falar, não, não fica triste não, vem comer uma pipoca e vamos sair dessa tristeza, vamos lá, tudo bem. Então, quando a gente está numa relação, uma pessoa muitas vezes ela pode agredir a gente e a gente quer falar para a pessoa assim, estou com muita raiva, mas na família você apanhava quando sentia a raiva. Então você não sabe, você fala, será que eu aceito essa agressão ou não? Falando Oi, agora é uma bobagem, porque Mônica, assim, a acho que gente não vai parou. aceitar. Voltou, voltou. Ah, eu não estava aqui? É, voltou, parou só um pouquinho quando você falou assim, eu não sei se eu aceito essa agressão ou não. Ah, tá. Então, eu não sei se eu aceito, se eu aceito essa agressão, não é aceitar a agressão. Será que eu me autorizo a falar para outra pessoa que eu senti raiva? E o que a gente vai fazer com isso a partir de lá? O que eu vou falar agora é uma bobagem, mas é só para explicar. Às vezes a pessoa nos agride, é isso que é bobagem, porque a gente está justificando uma agressão. A gente não pode justificar a agressão, tá? Mas ela está dando uma oportunidade para a gente falar dos nossos sentimentos, que a gente ainda não construiu esse caminho para falar dos sentimentos. Então, muitas vezes até onde eu aceito uma agressão? Não, é como é que você lida com uma agressão, né? À medida que. E sem você se agredir. Ou seja, a resposta que eu daria para mim seria tentando falar dos meus sentimentos numa dada situação onde eu me senti agredida. Se eu falar, eu me sinto agredida, é tudo a questão da comunicação não violenta Sim, mesmo, né? E se eu sim. falar, olha, eu estou me sentindo agredida, não vai ter efeito nenhum. Mas se eu falar de um sentimento, se eu falar, estou com muita raiva, ou se eu falar, meu coração quebrou, a gente está começando a falar de sentimentos. Aí a outra pessoa fala, eu não sabia que você se sentiu assim. Quem sabe a gente consegue conversar novamente. E aí pode ser que se estabeleça um contato, a gente para de fugir do que a gente sente e expõe o que a gente sente. E aí Uhum. impressionante a liga que dá. E a Marie-Louise Monfrance, ela fala isso, lá na perspectiva junguiana, fala assim que de vez em quando nós mulheres, a gente é tomada por um ânimos, que é o lado masculino da gente, que em vez da gente falar assim, nossa, eu tô muito, um homem trai a gente
não sabe o que fala, às vezes a gente pode ficar muito brava com a pessoa e fala assim, eu estou me sentindo arrasado, ou seja, a gente não foge da gente mesmo. A gente fala que a gente ficou super triste. A gente fala para a gente mesma que a gente não quer se separar, que a gente ama aquela pessoa e não sabe o que fazer. A gente fica totalmente vulnerável ali naquela presença de uma coisa tão difícil. Mas aí vem o ânimos. O ânimos vem dentro da gente e fala assim, por que você é um canalha? Por que um homem não pode fazer isso? Porque a gente entra com uma violência muito grande. E nessa violência a gente foge daqueles sentimentos mais vulneráveis e a relação pode quebrar porque a gente não, claro, a pessoa já fez uma coisa ruim com a gente, mas pode quebrar porque a gente não aproveitou aquela oportunidade para a gente se mostrar mais ainda, para a gente estar mais presente. Entende? No que a gente está sentindo, né? No que a gente está sentindo. Porque a gente acha, não, vou passar recibo, mas na verdade você vai estar em conexão com o que você está sentindo e nessa vulnerabilidade é que você se mostra que você é forte e que você atravessa, né? E chega na força que ela traz. E que você pode ser atravessada por essa vulnerabilidade e deixar ela te carregar, né? Você confiar, né? Então, enfim, e eu acho que para uma pessoa conseguir dizer não e para aceitar o não, é porque a pessoa ela aprendeu a ser vulnerável. Porque quando a gente recebe um não, dá uma vontade de chorar tão Dá. Engraçado que você está falando justamente, sempre que eu termino uma das lives desses 7 passos, eu estou encaminhando para o Telegram do grupo uma série de perguntas. E as minhas perguntas são exatamente essas que você está trazendo. Eu acho linda essa sincronicidade, porque são exatamente assim. Como você se sente ao ouvir o não? Você se sente rejeitado ao ouvir o não, né? Eu me sinto arrasada. É lógico, a gente se sente rejeitada. Agora, o que a gente faz com isso, né? Que foi essa a provocação que eu quis fazer. Porque também, se eu fico só na rejeição, e se eu me mantenho ali, eu também não me permito, né? Com certeza. Dizer não. E aí é aquela história. Você pode rir do não do seu parceiro e falar assim, então tá bom, né? E isso virar até um jogo, uma história gostosa de provocação, não sei. Coisas novas podem surgir daí quando a gente consegue expor um e outro o que se sente, né? E é lindo demais a gente poder comunicar às pessoas como que a gente está, como a gente sente, e a gente se encontra na nossa humanidade, na nossa vulnerabilidade, se ouvindo, se falando. E o quanto nós duas conversamos sobre isso, né, Mônica? Quanto a gente perdeu, a civilização perdeu, e eu acho que está todo mundo em busca disso de novo, desse sentir, desse se deixar atravessar, desse ser vulnerável. Eu brinco, mas é sério isso da gente ser terráqueo. Não, eu adoro essa frase sua, terráqueo, é muito bom. A comunicação é justamente isso, quando e que não precisa ser nem só com palavras, né? Não existe nada que comunica mais do que um abraço, né? Eu acho que não é à toa que você usa esse nome no teu trabalho, né? Porque você é uma grande comunicadora e você fala o abraço, se comunicar, acolher, trazer, quer dizer, quantos desdobramentos a gente tem na poesia, que é o nome, né, que você traz para o teu trabalho, né? Eu tô maravilhada de ver que você também tá vestida de oncinha, porque eu tô vendo só seu rosto. Porque você tá de oncinha? Né? Olha aí! Sabe o que é? É que a gente se ligou e você falou, eu ia botar uma camisa rosa. Aí você falou assim, eu tô gatinha. Eu falei, o quê? Eu vou botar minha gatinha também. Pra gente fazer meau, pra gente ficar parecidinha. Eu adoro essas coisas. Gente, olha, é muito lindo isso, porque os bichos, né, os felinos, eles têm mesmo. O gato, ele não quer ficar muito agradando, não. Ele é muito ele mesmo, que é esse movimento que eu tô trazendo para essa semana. Gente, tá tudo bem, tá todo mundo assim, a gente tá no nós, a gente tá também olhando pro outro, mas vamos pegar uma semaninha para olhar pra gente? Uma semana pra gente se ouvir, pra gente se escutar. E eu te garanto que isso não é egoísmo, isso não é, pelo contrário, quanto mais a gente se bem tratar, né?
mais a gente vai se encher desse auto-amor e a gente vai poder transbordar isso nas nossas relações. Quanto mais eu me ouço, mais eu consigo ouvir o outro. Quanto mais, né, eu consigo falar, eu dou o direito ao outro de fala. Porque a criança ferida, Mônica, ela é tinhosa como bicho tinhoso também, sabe assim? A gente, se eu não me dou isso, eu não vou te dar nem a pau. Lá no fundo, eu posso até fazer toda a cena, toda coisa, mas lá no fundo vai aparecer uma situação para a criança ferida que eu falo que é a sombra, né? Ela vai dar esse troco. Então a gente aprende muito com essas nossas reações de recalque, de ato falho. Eu falo que o ato falho é o recalque bem sucedido que conseguiu escapar à vigilância do ego, para que a gente veja o que realmente tem para hoje, né? E a realidade, a verdade vos libertará, né? Aquilo que é floresce. E que bom ser humano, que bom fugir, que bom ter falha, que bom ser vulnerável. E que bom que, sendo assim, eu consigo dar um passo de cada vez. E todos são assim também. O resto tá fingindo, né? Ou então é ET. Eu falo que tem os ETs que assistem as lives que já se acham muito assim, entendeu? Aí eu falo, não, espera seu filho fazer que nem o Noah, meu filho do meio, fez comigo. Ele Que ele pegou, fez? ele tinha 2 anos. Eu tava assim, cansado, filhos gêmeos, né? E tal, aquela coisa. Ele pegou o meu iPhone, disparou pela casa, deu voltas e tacou dentro de um copo de água. Ai, Eu só escutei o blu, blu. Pensa na fera. ai, que Não tô delícia. justificando, não, tá, gente? Tô só brincando assim que basta algo acontecer para vir à tona aquilo que a gente tá negando, enfiando embaixo do tapete. Ele vem, Certeza. Vem. né? A gente é legal isso que você está falando, né? Dessa semana, das pessoas poderem pagar as dívidas que têm consigo mesmo, né? No sentido, não é isso que você falou, mas às vezes a gente se deve muito. A gente se deve, e a criança ela vai bater na porta e fala, ah, e eu, né? E eu, né? E vai fazendo. E você falando me lembrou, nós somos o próprio universo. Então, se a gente está cuidando da gente, a gente está cuidando de tudo também. Porque se a gente, como você falou, né, no eu está o nós, também quando a gente está se cuidando, a gente também está cuidando de todo mundo. É normal que isso aconteça. O yoga todo o tempo inteiro está falando disso, que a gente, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente se cuida, mais a gente está disponível para todo mundo, mais a gente está aberto para todo mundo. Então, é verdade, isso daí de que você está falando dessa semana, das pessoas poderem cuidar e olhar para elas, porque se a gente parar para pensar, algumas coisas ficam travadas na nossa vida, porque a gente tem uma dívida com a gente que a gente ainda não pagou. E essa dívida não é uma dívida no sentido duro, mas é uma questão da gente olhar para essa criança, escutar o que ela está pedindo e poder dar para É. ela aquilo que está pedindo. Não adianta dar para ela outra coisa. Fala assim, se fica aí com o celular e vai fazer outra coisa. Não adianta. Enquanto você não der o que Não. ela está precisando, E, não e vai essa, acontecer. essa palavra que você está usando de dívida é algo que eu recorro direto, que é a gente É. poder dizer que é uma conta grande Hum, e que a gente fica tentando passar, descontar esse cheque nas hum, relações. E isso nos traz aqui, né, para essa. Eu tento descontar esse meu vazio na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, às vezes na vida espiritual, nos grupos. A gente vai conversar sobre isso amanhã com o Renê. A gente vai olhar para essas projeções também nesses movimentos coletivos, né, nas coletividades mesmo, em sociedade, quanto a gente se desconecta da gente também, né, nesse todo. Então, assim, é uma conta que não dá mais para a gente ficar tentando cobrar da mãe, do pai, dos irmãos, né? Muito menos de marido. Não tem casamento que resista a isso. E o peso, né, de a gente muitas vezes cobrar isso dos filhos. A gente sabe que muito disso, Mônica, é inconsciente. A gente está falando aqui de um ponto de vista
de um recorte. De Um um recorte. recorte pequeno que a gente faz, não dá para a gente ampliar para esse todo, mas é importante, né, para a gente diminuir a dor, a necessidade de fuga, a gente olhar que nós temos luzes também. Toda sombra, como o Yin e Yang, ela tem uma luz correspondente. Nós somos uma totalidade. Eu não sou só sombra, eu não sou só luz, né? Então, quando alguma pessoa vira para mim e fala assim: Nossa, Dani, que linda a sua luz, eu falo: É minha sombra também. Ai, que linda a sua sombra, eu falo: É minha luz também. Nós somos essas duas coisas, né? Então, que a gente possa confiar na naturalidade desses processos, essas coisas. Inicialmente, o contato com a sombra, ele se mostra muito machucado, muito recalcado, muito cheio de dores, mas depois que você começa a lidar com isso com calma, da sombra também emergem a criatividade, novos repertórios, esse novo que você falou, nossa, eu não recebi flores, mas eu recebi uma viagem, eu vou lá para Tailândia. Ah, é um novo, né? A noite, ela gesta um novo dia. E aí a gente estava conversando sobre isso também, a gente conversa muito, né, Mônica? É. E o quanto a gente conseguir se dar essa permissão, né? De viver esse feminino, de viver esse silêncio, os homens também, porque o feminino está nas mulheres e nos homens, e como nós temos o ânimo, os homens têm a ânima, né? Para que a gente possa resgatar a força do sentir, a força da vulnerabilidade, né? E ter isso também, não é excluir, né? O ânimos não é excluir o masculino, é não ficar manco, entendeu? É Uhum. trazer um pouquinho e a gente vai, né? Se valendo desses dois movimentos que tem, né? Dentro de todos nós. Então, querida, eu vou agora, a gente já conversou bastante, eu tenho alguns poucos minutos para fazer uma visualização aqui que eu gosto muito de trazer. E assim, esse processo, né, para quem quiser ainda entrar, eu vinha fazendo alguns avisos depois, mas hoje eu quero fechar com a visualização e já finalizar a nossa live com a gente nessa postura de silêncio, de percepção, para a gente trazer do falatório e do mental para cá um pouquinho. Mas quem quiser, né, participar, a gente está com esses grupos funcionando, a gente está fazendo replay das lives a semana inteira. Quem quiser ainda entrar, basta entrar aqui no meu perfil, no Instagram, tem lá no começo a semana terapêutica e vocês podem participar. E a gente vai até domingo fazendo essas reflexões, né, com relação às nossas fugas. Desse jeitinho, tá, gente? Bem vulnerável, bem humano, bem terráqueo, para que a gente possa ter essa alegria de viver em companhia de nós mesmos, né? E eu me vejo muito em você e te agradeço, tá, Mônica, pela sua presença. Obrigada, muito obrigada. É Grata, muito querida. bom. Quer Passou tão. falar um Não, fechamento? é. Não, eu só passou tão rápido, estar com você é sempre uma coisa tão eterna, a eternidade é esse sem tempo, né? Quando vê, nossa. Muito Já foi. obrigada também, quem estava nos assistindo, obrigada a você também. Agradeço a todos a presença. E a gente vai continuar fazendo muitas lives aí, você, Mônica. Não, não te solto mais, tá? Vou expor a minha vulnerabilidade. Eu preciso de você na minha vida. Eu preciso, ai, que lindo, vou chorar, eu preciso de você na minha vida. Ainda mais que você fez um parzinho de vaso. Ah, eu adoro! Ah, eu sou muito grudenta com minhas amigas. Ótimo, adoro. Bom, então, gente, vamos agora nesse clima gostoso de alegria, fechar os nossos olhos. Tá tudo bem, fechar os olhos sorrindo também, sentindo esse calor dessa conversa entre duas amigas, nesse eco de almas, nesse coraçãozinho seu aí do outro lado da tela que também pode estar pulando, pode estar feliz. E agradecendo a alegria de pertencermos todos a essa Mãe Terra e da gente pertencer a nós mesmos, da gente ser exatamente quem a gente é, com tudo que a gente viveu até hoje, com todos os sims e nãos,
com todas as presenças e com as fugas. Tudo isso nos trouxe até aqui. E eu posso, na relação com o outro, ver um espelho. Você pode olhar para alguém agora e perceber um espelho. E você pode dizer para esse alguém: eu me vejo. Perceba como esse espelho te responde ao você dizer isso. Eu me escuto. E eu vivo a alegria de conviver comigo mesmo, também nesta relação. Como é bom poder falar e sentir como eu me sinto. Me ouvir e me comunicar. E nessa permissão, eu também me sinto um pouco mais inteira para ofertar isso ao outro. Aquilo que é, aquilo que eu sinto, aquilo que eu comunico com verdade e com gentileza. Pode ser gentil também, essa comunicação verdadeira e gentil. E aí esse encontro pode ser um convite a coisas muito novas e diferentes do que eu sempre vejo na minha zona de conforto. Quando eu me vejo, eu me escuto e eu me comunico, eu me abro para o novo. Vamos respirar fundo, 3 vezes. Mais uma vez. E uma última vez, voltando para aqui agora. Abrindo os olhos no seu tempo. E em companhia de si mesmos, abertos a todos os encontros que a vida puder nos trazer. Mônica, grata a você, grata a todos que estão aqui e que a gente possa ficar muito feliz de caminhar em companhia da gente mesmo. Tá bom? Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.